Olá a todos, é com imensa alegria que estamos aqui desfrutando das vibrações e da energia desta casa maravilhosa, que tanto benefício, tanto consolo, tanto acolhimento nos traz. Somos gratos ao Rita de Cássia, Casa Maria de Nazaré, gratos a esses queridos espíritos encarnados e desencarnados que nos legaram essa obra de amor, essa obra de paz, essa obra de Jesus. Então, teremos nossas reflexões desta manhã a cargo de nossa querida Valéria Lontra, que vai trazer os seus estudos sobre o tema. E para isso, vamos tentar nos pacificar, vamos tentar silenciar nossa mente, vamos tentar trazer a figura doce de Jesus para nossa tela mental, para que possamos melhorar nossas vibrações e orar, dizendo ao Mestre querido, obrigado por estarmos aqui em Teu nome, Mestre. Obrigado por esta casa. Obrigado pelos laços de afeto que aqui criamos. Obrigado, Mestre, pelo Teu Evangelho. Obrigado pela boa vontade e alegria que sentimos quando aqui estamos. Assim, agradecidos, pedimos auxílio a cada um desses espíritos amorosos, trabalhadores desta casa, que nos dirigem e nos sustentam. Pedimos o amparo a cada um deles, pedimos licença a eles. Licença a Ti, Mestre querido, a Maria de Nazaré, mas principalmente a Deus nosso Pai, para darmos por iniciadas as reflexões que serão trazidas hoje. Graças a Deus. Conosco nossa querida trabalhadora da casa, incansável, Valéria Lontra. Bom dia a todos. Eu estava agora, eu e o Luiz Otávio chegamos aqui meio em cima da hora, agitados, né? Com tantas informações e tanta coisa que acontece lá fora, ainda que conectados na maior parte do tempo, dado a pandemia, pelo universo digital, né? Mas é o sair de casa, o chegar aqui, e, enfim, meio em cima da hora, e nós ainda chegamos aqui. Isso eu estou falando porque já faz parte do tema de hoje. E pedimos, olhamos um para o outro e falou assim, me dá 5 minutos. E um olhou para o outro e falou assim, quanto você quiser. E aí sentamos aqui os dois em silêncio, procurando restabelecer a nossa conexão com esse ambiente dessa casa, que nos remete a Jesus, que nos remete a todos esses espíritos benfeitores, trabalhadores do bem, da luz e da paz. Missionários das esferas superiores, que trabalham em nome de Deus. Esse Pai, que nós sabemos ser o nosso Pai, mas que ainda temos tanta dificuldade de nos conectarmos a Ele, por Ele não ser uma pessoa, por Ele ser o Pai do Universo. E o tema de hoje é a prece. A prece que está... o tema de hoje está no Livro dos Espíritos, porque também está no Evangelho, está em todos os lugares da codificação espírita, mas especificamente, hoje nós temos a prece que está na terceira parte, na Lei da Adoração, num item que Kardec realmente dedicou com esse tema, a prece. E é muito interessante quando a gente estuda e chega aqui
E eu e o Luiz Otávio silenciamos e ficamos aqui até o momento que ele começou a fazer a prece. Quando ele começou a fazer a prece, tudo mudou. A energia, a paz, a tranquilidade foram nos invadindo. A mim e imagino que a ele também. Esse ambiente da casa foi penetrando em nós, porque o ambiente já estava aqui, preparado desde sempre. Mas nós é que não estávamos na sintonia da ambiência dessa casa, desse oásis de luz, desse porto seguro, dessa casa de amor. Então, mais uma vez, podemos entender que é como a gente mergulhar numa piscina. Fazer uma prece sentida, e para isso não é preciso de muito tempo, nem de muitas palavras, nem de orações enormes, às vezes até pronunciadas em outro idioma. Não é isso que vai fazer com que a gente possa se conectar com o Pai. E através dos tempos, desde que o mundo é mundo, o homem tenta justamente essa conexão com essa energia superior, com esse Criador, com esse Deus. A princípio por temor, por medo, por desespero. E até hoje muitos de nós, a bem da verdade, só para rezar, né? Rezar mesmo, quando está naquele momento de sufoco. E se é assim, é bom que pelo menos a gente aprenda a rezar, se é para usar, nem que seja no momento do sufoco. Mas também a humanidade, nós também rezamos por adoração. Temos um ímpeto de rezar no sentido de agradecer quando alguma coisa está muito boa, quando acontece ou quando nós estamos num ambiente ou alguma coisa que nos traz aquela felicidade que nos invade o coração. Então, nós rezamos às vezes por temor, mas também rezamos por adoração a Deus. E será que isso funciona? Será que também essa coisa do temor, será que dá para fazer uma barganha com Deus, um toma lá da cá, essa coisa que nós estamos tão acostumados aqui? Os Espíritos nos dizem sobre isso nesse capítulo. E nós vamos viajar mais ou menos 2000 anos no tempo, vamos lá procurar o filósofo Humberto Rodin num livro chamado Metafísica do Cristianismo. E ele nos traz Jesus. E diz assim: repetidas vezes referem-se os evangelhos que Jesus se retirava à altura dos montes ou à solidão dos desertos. A sós passava horas ou noites com o Pai. E mergulhado nessa profunda intimidade, nessa profunda oração, ele ficava naquela comunhão, naquele estado de talvez um transe, ninguém via, ele se recolhia sozinho e para lá passava horas e horas em comunhão com o Pai. Ninguém sabe o que acontecia nessas horas em que ele estava nas montanhas, nas matas, lá no deserto. Mas um belo dia, os discípulos ao amanhecer foram procurá-lo, porque muitas pessoas já estavam lá naquela multidão que se fazia, né, onde Jesus passava, já estavam procurando o Mestre. E nesse dia especial, os discípulos encontraram Jesus em oração. Deve ter sido alguma coisa muito incrível, muito estonteante, muito profunda e muito intensa, a impressão que os discípulos tiveram encontrando Jesus orando. Porque nesse momento eles pediram: Mestre, ensina-nos a orar. É uma passagem referida em praticamente muitos lugares, mas nos evangelhos certamente. E os apóstolos, como filhos de Israel, eles eram acostumados à oração. Eram homens que oravam, que tinham o hábito de orar, que tinham um ritual de orações. Mas qual não deve ter sido a impressão daquele dia especial, quando eles viram Jesus nesse estado de comunhão com o Pai?
para pedir isso. Ainda se sentiram provavelmente, apesar de toda a prática, de todo o conhecimento, de toda a experiência que eles tiveram, inclusive com o próprio Mestre, mas eles ainda se sentiam ignorantes e sem possibilidade de alcançar aquele nível de experiência. E, com muita reverência, com profunda gratidão e com profundo amor, eles pedem para que Jesus os ensine. E nessa hora, os evangelhos têm inscrito esse momento sublime, esse legado, quando Jesus ensina a toda a humanidade, através desses homens, a oração do Pai Nosso. A única oração que ele ensinou. A oração do Pai Nosso, e que dá para que a gente possa, sei lá, talvez passar 500 anos, 1000 anos, estudando cada palavra da oração do Pai Nosso, para entender o valor de uma prece desse nível. Mas nós, aqui na Casa Espírita, por exemplo, todas as atividades começam e terminam com uma prece. Os cursos, as atividades externas, todas as atividades vinculadas à nossa casa, começa e termina com uma prece. E qual não é, né, Luiz Otávio, o desespero quando chegam nos cursos ou nos trabalhos, a gente fala assim, quem quer fazer a prece hoje? Ah, pronto. Aí vem aquele, ai meu Deus, um se esconde atrás do livro, o outro já fala, não, eu não quero, eu não posso. Uma coisa que a gente sempre fala, é uma prece simples, fala com o coração, conversa com o Pai. E aí a gente vê quão pouca intimidade a gente tem com esse Pai. Qual a cerimônia, né? Como a gente fica nervoso, apavorado para fazer uma simples prece. Como é difícil falar com Deus. E mesmo hoje, você vê que médicos, cientistas, pesquisadores falam do valor da prece na modificação, na melhoria da saúde física, mental e espiritual. A meditação, a prece, todos os estados de elevação da consciência, né, que trazem essa descarga benéfica para o nosso espírito, mas também para o nosso corpo físico. No livro Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, ele afirma que o melhor remédio para a depressão é o trabalho voluntário e a oração. É muito interessante isso, né? E lógico que a gente sempre marca que o tratamento médico, psicológico e a medicação, quando recomendadas pelo médico, elas devem ser mantidas. Mas o trabalho voluntário e a oração são grandes aliados da nossa recuperação de uma maneira geral. E por que será? Talvez porque os espíritos nos dizem também que, sobre oração, que a melhor oração são as nossas ações no bem. É o que mais agrada entre aspas, né, a Deus. Porque nós, quando estamos em ações no bem, quando estamos em estado de elevação mental, é como se andássemos no fluxo da lei de Deus. Como se nós pegássemos a nossa canoa e fôssemos no ritmo da lei de Deus. E toda vez que dela nos afastamos, estamos remando contra a correnteza da nossa própria natureza, lembrando que somos filhos de Deus. Mas será que a prece tem mesmo esse poder de transformação? Isso é uma experiência pessoal e intransferível. No livro Estudando a Mediunidade, Martins Peralva, ele classifica a prece em 2 tipos. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, que eu achei bem interessante. Ele fala da prece vertical e ele fala da prece horizontal. E aí a gente pergunta, né? Quem nunca? Quem nunca fez uma prece vertical e uma prece horizontal? Acho que a maioria de nós. A prece vertical, diz Martins Peralva, que ela expressa aspirações realmente elevadas. São aquelas que são respondidas pelos missionários das esferas superiores. Então é quando nós realmente
nos elevamos, nós oramos pedindo por questões que não são especificamente materiais. É aquela quando nós conseguimos louvar, agradecer e até pedir mesmo, porque somos eternos pedintes e necessitados. Nós somos filhos, nós somos pequenos, nós somos aprendizes, então nós pedimos mesmo. Mas tem hora que a gente sente que é aquela prece vertical, é aquela prece que nós não estamos necessariamente pedindo por nós, mas por uma causa maior, que remeta ao que ele classifica aqui de aspirações realmente elevadas. E temos também as preces horizontais. Diz ele que são aquelas que traduzem anseios vulgares, preocupações terrenas e encontra ressonância entre os espíritos ligados ainda aos problemas terrenos. Isso é ruim, é horrível? Não, não é. Porque nós também precisamos. É aquela hora que a gente precisa, né? Como o Luiz Otávio falou, eu cheguei aqui e não consegui encontrar uma vaga. E tem hora que a gente precisa, pelo amor de Deus, me ajuda a encontrar uma vaga. E aí encontramos a tal da vaga, né? Porque somos ajudados. Mas existe também essa rede de espíritos que nos ajuda com os nossos problemas terrenos. E tudo bem, né? Nós precisamos mesmo de todo tipo de ajuda. Mas sobre essa prece vertical, que é a mais difícil, que temos mais necessidade de aprender, ela precisa ser profunda. E aí nós lembramos quando Jesus disse, né? Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao Pai. O que ele está nos dizendo? Ele está nos dizendo que nós somos uma casa espiritual. E o quarto é aquele lugar mais íntimo no nosso ser, onde nós vamos ali conversar com o nosso Pai, sobre aquela intimidade, sobre aquela necessidade, sobre as nossas dúvidas, anseios, sofrimentos. É isso que Jesus quis dizer quando disse, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora a teu Pai, porque Ele é o nosso Pai. E precisamos também nesse momento cair nesse mergulho íntimo com esse sentimento de humildade, que é o segundo quesito para essa prece. E aí vamos lembrando daquela parábola onde Jesus falava de dois homens que oravam no templo. Um deles era um fariseu, que orando em voz alta, falava sobre todas as maravilhas que ele realizava, sobre todas as qualidades que ele tinha e sobre o quanto ele reprovava as ações de outros, se colocando naturalmente, ele, numa posição privilegiada. Logo ali perto existia um publicano, que simplesmente pedia piedade a Deus por ser um pecador. E aí a gente já pode imaginar o que aconteceu com cada prece dessa, né? Qual era a prece vertical? Qual era a prece horizontal? Que tipo de espíritos se aproximam de cada um de nós quando nós ligamos o nosso Wi-Fi espiritual nesse tipo de pedido? Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, tem uma passagem muito linda, porque uma das perguntas que Kardec faz nesse capítulo também é perguntando se nós poderíamos, pela oração, alterar a natureza das nossas provas. Então, será que vale a pena eu pedir a Deus para Ele retirar esse problema da minha vida, para Ele retirar essa dificuldade da minha vida? E os Espíritos dizem que sim, que sempre vale a pena. Rezar sempre vale a pena, porque nos fortalece, aumenta a nossa confiança. E Deus sempre vai nos enviar espíritos bondosos, espíritos amorosos, que vão nos ajudar a passar com mais resignação, com mais força, com mais coragem. Algumas coisas podem até ser alteradas no curso da nossa vida, mas outras que nós julgamos ser um sofrimento são situações que hão de no futuro nos trazer muito progresso espiritual. E imagina só a confusão que seria se o pedido de todo mundo fosse atendido.
né? Eu ia pedir uma coisa, ele ia pedir outra, outras pessoas iam pedir outra, e nós, como crianças espirituais, querendo que o Pai atendesse a cada um de nós. E no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel diz o seguinte, olha só como é interessante. Ele fala assim: os egoístas exigem a solução de caprichos inferiores, porque o egoísmo nos torna exigentes, né? Os ignorantes do bem chegam a rogar o mal, né? Tem gente que chega a falar, eu rezo para que você te aconteça alguma coisa. A gente chega a fazer isso. Os tristes pedem a solidão e a ociosidade. Exatamente o que eles não precisam. E os desesperados suplicam a morte. Por aí a gente vê que uma boa prece, ela é tão necessária à alma quanto a alimentação ao corpo. E que talvez seja muito mais importante nós rezarmos para pedir que tenhamos a sabedoria, aquela oração da sabedoria que é linda, né? A sabedoria de mudar o que nós já podemos, né? E de passar pelas provas e pelas dores daquelas situações incontroláveis, daquilo que nós não podemos mudar, da melhor maneira possível. Por isso, por vezes, o trabalho voluntário nos ajuda tanto, como disse o Daniel Goleman, porque é aquele momento que nós saímos da nossa dor, mudamos a perspectiva, vamos ao encontro das dores do mundo e entendemos, né, que a dinâmica não é só aquela da nossa casa, da nossa dor, daquela situação que muitas vezes é difícil mesmo, né? Não é simplesmente chegar para uma pessoa e falar, olha quanta gente está pior do que você. Não é esse o conselho. Porque a nossa dor, ela dói. O nosso sofrimento, ele nos traz desconforto, por vezes muito grande. Mas quando nós nos afastamos um pouquinho, quando nós vamos em busca do outro, nós também entramos em sintonia com uma rede de espíritos que trabalha pelo resgate, pela ajuda, pela restauração do nosso equilíbrio. E por muitas das vezes as nossas orações são muito mais atendidas do que imaginamos. Só que não é como nós queríamos, né? Tira isso daqui agora, resolve isso daqui agora. Muitas vezes a nossa resposta vem num livro, vem no encontro inesperado, vem numa palestra, vem de muitas outras formas que, se não tivermos olhos de ver e ouvidos de ouvir, ela vai passar, né? E nós não vamos aproveitar. E aí o Kardec, ele faz algumas perguntas aqui que eu escolhi para a gente conversar um pouquinho, que nós estamos falando hoje da pergunta do Livro dos Espíritos, da 658 a 666. Algumas delas eu já incluí aqui nessa primeira parte, já falei sobre elas, mas tem uma, por exemplo, que é a 658, que Kardec perguntou, mas a prece agrada a Deus, né? Será que tem essa coisa de agradar a Deus? E eles falam, a prece sempre agrada a Deus quando feita pelo coração, porque ela, acima de tudo, precisa ser sincera, pois a intenção é tudo. E aí a gente pensa, mas então se Deus nos criou, Ele nos conhece e conhece todas as nossas necessidades, por que eu tenho que pedir se Ele já sabe, né? A nossa necessidade de oração, dentre muitas outras necessidades e dentre muitos outros benefícios da oração, talvez seja criarmos o hábito de nós buscarmos Deus, porque Ele está sempre para a gente, Ele está sempre conosco, Ele está sempre por nós, mas é um ato de submissão, de humildade, é aquele momento em que nós exercitamos a nossa humildade, para não dizer combatemos o nosso orgulho, né? Mas é aquele momento que nós buscamos o nosso Criador, nos entendendo filhos e necessitados de aprender. E quando nós entendemos a nossa necessidade de aprender,
nós vamos ter que entender a necessidade de passarmos por provas, por dificuldades, por desafios que tantas vezes nos deixam desesperados, porque nós chamamos isso de problema, de dor e de sofrimento. Então, essa aproximação do Pai, essa posição de nos entendermos aprendizes, vai nos colocar como alunos que precisam de estudo, de treinamento e de exercício. E vamos exercitar, nesse caso, o quê? As nossas qualidades morais. Às vezes, a custo de alguns golpes que vão nos trazer sofrimento. Mas essa é a escola da vida. Porque Deus nos ama, e é muito complicado às vezes pensar nisso, né? Deus me ama tanto quanto Ele ama o Luiz Otávio, tanto quanto Ele ama Jesus e tanto quanto Ele ama o pior criminoso. É difícil entender a justiça de Deus ainda, porque a dele é perfeita e a nossa, ela é bem infantil, bem imperfeita, ainda bem, vamos dizer assim, iniciante dentro das qualidades morais, dentro do que a gente pode chamar de lei de Deus. Então, Deus, Ele sabe que nós chegaremos à perfeição. Nós temos dúvida, mas Ele sabe. Deus sabe que cada um está no seu tempo, que cada um está no seu passo, mas que todos chegaremos ao nosso destino. E nós temos muitas dúvidas. A nossa fé ainda está em construção, né? Nós poderíamos usar aquela plaquinha em construção, em reforma, para melhor servi-los, né? Esses somos nós. E vamos trabalhando e vamos chegar lá. Então, esse momento e esse movimento de fazer a prece, ele é muito bom para que a gente possa pensar sobre esse Deus, sobre essa relação, sobre essa construção de louvar, pedir, agradecer, né? Sobre em que lugar eu me encontro dentro dessa família universal. Qual é o grau de intimidade que eu estou construindo? Porque intimidade, já diz uma música da Zélia Duncan, intimidade é fato, não dá para fingir. Então, se nós queremos ter intimidade com alguém, o que a gente precisa fazer? Estar junto, procurar por essa pessoa, conversar, falar sobre nós, ouvir o que vem do outro lado. É toda uma construção. E por que nós não construímos isso com o Pai? Outra pergunta muito boa é a 660, que Kardec fez assim. Aliás, quem sou eu, né? Todas as perguntas são ótimas, é só uma opinião pessoal. Ele pergunta, a prece torna melhor o homem? Né? Será que vale a pena? Será que eu me torno melhor? E na sabedoria deles, linda, eles dizem sim, porque quem ora se torna mais forte contra as más inclinações. Aumenta a confiança na proteção do Pai, fazendo assim melhores escolhas, visto que Deus nos envia bons espíritos para nos assistir. E por que Ele nos envia? Porque tem a intenção, porque tem a vontade da nossa parte. E eles já disseram lá atrás, a atitude, né? A ação é tudo. Então a sinceridade do nosso pedido, da nossa intenção, associada à nossa vontade, vai nos ajudar a sermos melhores, sim. Só que tem que haver o quê? O exercício. O exercício, a ação, é uma parte, meus amigos, que ninguém vai fazer por nós. Só cada um de nós pode fazer. O esforço é nosso. E essas atitudes, se nós queremos embarcar nessa canoa, nesse rio que nos leva no sentido de Deus, elas precisam ser guiadas pelo amor, pela justiça e pela caridade. E uma outra pergunta, a gente já vai chegando aqui um pouco perto do fim, é a 662. Também gosto muito dela, que Kardec perguntou, pode-se com utilidade, né, porque ele não desperdiçava palavras, orar por outrem.
Ou seja, se o meu amigo não ora, mas ele me pede, ora por mim, reza por mim. Quantas vezes pedem pra gente, né? Ai, reza por mim, reza pelo meu filho, reza pelo meu irmão. Será que isso vale a pena? Funciona? Né? Chega a algum lugar vertical essa oração? E eles dizem o seguinte: quem ora atua pela sua vontade de fazer o bem. Essa vontade de fazer o bem atrai bons espíritos e assim forma-se a rede de ajuda. E aí falaríamos também sobre a prece intercessória, né? A gente pede por uma outra pessoa. Não se faz um milagre naturalmente, né? Porque outros tantos fatores, nós já falamos aqui, e eu espero que tenha ficado bem claro, eles vão atuar, como as leis de Deus, como livre-arbítrio, mas uma oração sincera sempre vale a pena. E vamos voltar, finalizando, no pedido dos discípulos quando encontraram Jesus naquele estado perfeito, diremos assim, de comunhão com o Pai Celestial. Naquele momento em que os apóstolos pedem, Mestre, ensina-nos a orar. E hoje talvez sejamos nós ainda, também seus discípulos, discípulos de Jesus, hoje aqui vinculados à casa de Maria de Nazaré, de Rita de Cássia, buscando essa intimidade com o Pai, buscando o alívio para os nossos sofrimentos, já um pouco mais amadurecidos, entendendo que muitos não vão desaparecer num passe de mágica, mas entendendo a nossa necessidade de nos tornarmos mais fortes, de nos tornarmos mais resignados, de mesmo na dor que nos traz sofrimento, caminharmos em busca do outro que sofre mais, ou às vezes até que sofre menos, mas que também sofre. E aí Jesus ensina a oração do Pai Nosso. E Pai Nosso foi a maneira como ele começou essa oração. Pai do universo, Pai do nosso mundo. Se nós não nos associarmos aos propósitos do Pai, que são guiados pelas leis de amor, na pequena tarefa que já fomos convidados a desempenhar em seu nome, em nome da família que é a humanidade, nossa prece será, muitas das vezes, uma simples repetição do eu quero, eu exijo, e para mim só serve se for assim. Invariavelmente, nossa prece, essa do eu quero, ela vai ser cheia de desejos, mas quase sempre vazias de sensatez e de amor. E se nós buscamos uma sociedade melhor, um mundo melhor, só vamos conseguir construir se tivermos sensatez e amor. E o caminho, podemos ter certeza, é o caminho das leis morais. É o caminho que não tem uma religião específica, porque o amor é a linguagem universal. O amor é a solução universal. Mas nós que aqui buscamos na doutrina espírita, que faz tanto sentido na nossa vida, tanto sentido no nosso intelecto, no nosso coração, que nós possamos fazer da prece o nosso hábito diário, que possamos louvar, agradecer e pedir a Deus que abençoe todos nós nos nossos bons propósitos, porque Ele há de nos abençoar. Mas já não podemos mais pedir que Ele fortaleça a nossa vontade, porque essa é a nossa parte. Essa é o mínimo do que nós podemos fazer. É ter a vontade ativa de nos tornarmos pessoas melhores e mais felizes. Que Jesus nos abençoe, que Deus nos ampare nessa nossa longa caminhada,
mas que possamos fazer as melhores escolhas, que nos aproximem cada vez mais do nosso Pai de amor. Muito obrigada, paz e bem a todos. Ó Senhor, que beleza de reflexões. A palestra foi uma prece. Eu estou aqui até constrangido, mas eu vou seguir essa receita e vou tentar, do meu íntimo, falar com Deus. Obrigado, Valéria. Obrigado. As reflexões foram realmente muito ricas, muito ricas. E vamos agradecer então, não só a Valéria, agradecer a esses espíritos queridos que nos sustentam e nos dirigem, que abraçaram nossa companheira durante toda a palestra, que nos abraçaram durante a palestra, durante as reflexões. Obrigado, amigos queridos. Obrigado por podermos estar aqui, nesta casa. Obrigado pelo carinho de vocês, pela atenção de vocês. É tão bom se sentir pertencente a esse grupo da falange do bem, da falange da luz, da falange da paz. Obrigado a cada um de vocês. Obrigado, tia Vera. Obrigado, Maria de Nazaré, nossa mãe querida. Obrigado, Jesus, pelos teus exemplos, pelos teus ensinamentos. E obrigado, Pai. Obrigado por estarmos aqui tentando despertar para o bem, tentando nos lembrar de Ti, para nos pacificar e para aumentar nossa boa vontade em relação ao outro. Obrigado, Pai. E assim, pedimos licença a cada um desses espíritos queridos, a Maria de Nazaré, a Jesus, mas principalmente a Ti, Pai, para que de nossa parte possamos dar por encerradas as reflexões desta manhã. Difícil se despedir. Graças a Deus.